Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai começar aí mais uma edição do Café e Pesquisa, hoje com o tema Complexo Industrial da Saúde e Sociedade. E aí vamos ter a apresentação de dois trabalhos. Começando o primeiro, a importância do complexo econômico industrial da saúde para o mercado de trabalho brasileiro, Marcelo Manzano, Anselmo dos Santos e André Krain, apresentar esse trabalho. O outro trabalho será Conteúdos Ocupacionais e a Dinâmica do Mercado de Trabalho no 6 4.0. Temos a apresentação do Denis Jimenez, da Juliana Cajueiro, que está nesse artigo, Gabriela de Oliveira e André Krain. E a debatedora, professora de Economia, Ana Lúcia Gonçalves da Silva, vai comentar os dois trabalhos. Então, agradeço. Vou fazer uma breve introdução. Primeiramente, lembrar esses dois trabalhos mencionados pelo Fábio são resultados de uma pesquisa feita em parceria com a Fiocruz, Instituto de Economia da Unicamp, CESIT. Tivemos outros grupos de pesquisa envolvidos aqui no Instituto de Economia, um deles, inclusive, já apresentou há 15 dias atrás, também os resultados, principais resultados da pesquisa, Pedro Rossi, Lucas Teixeira, Camila, e também tivemos outros grupos de outras universidades no Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, outros pesquisadores envolvidos. No caso, só queria fazer um esclarecimento, de fato, são dois trabalhos que foram feitos vamos dizer assim, dentro do equipe de pesquisadores do CESIT, mas nós resolvemos apresentá-los aqui hoje de maneira conjunta, ou seja, vamos apresentar os dados tanto de um documento quanto de outros, estarão integrados na apresentação, então não faremos duas apresentações em separado. Tá bem? Passo a palavra para o André Krain, que fará uma discussão introdutória da metodologia que nós desenvolvemos, junto com a Gabriela também, que tratará desse assunto, comentará as questões metodológicas. Em seguida, eu faço uma análise dos principais resultados que nós obtivemos e passo para o Anselmo para fazer uma discussão do contexto geral em que se dá a realidade do mercado de trabalho no Brasil, no âmbito do SEIS, do Complexo Econômico Industrial da Saúde, no momento de transformações profundas relacionadas à indústria 4.0, à digitalização, etc. Então, sem mais delongas, passo para o André. Aqui, né? Obrigado, então, Manzano. Boa tarde para todo mundo. Vou tentar apresentar um pouco da metodologia que a gente desenvolveu sobre a análise, então, desse complexo econômico industrial da saúde. Então, começando, a gente fez uma divisão, tanto na pesquisa, começamos com a parte de cálculo do 6 em geral, e depois fomos articulando para o cálculo a parte 4.0, né, das tecnologias 4.0 nisso. Nessa parte de apresentação, eu vou começar então falando um pouco da metodologia utilizada para o cálculo das pessoas ocupadas no Complexo Econômico Industrial da Saúde em geral, para depois daí falar da metodologia da incidência das tecnologias 4.0 nisso. Então, primeiramente, a gente utilizou as fontes de dados da PNAD contínua e da RAIS, né? Foram essas as fontes que a gente utilizou. A gente analisou diversas outras possibilidades, como o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, por exemplo, mas a gente viu que seria uma análise de ocupação, de mercado de trabalho, seria melhor utilizar, então, essas duas, a PNAD contínua e a RAIS. Eu não vou me alongar muito, que eu acho que na descrição delas, que eu acho que aqui esse espaço não precisa muito fazer isso. Mas então a gente utilizou duas variáveis de entrada, que seria pelas atividades e pelas ocupações. A gente fez uma revisão bibliográfica muito extensa, sobre muitos estudos que faziam análise dos ocupados, número de ocupados na saúde, na área de saúde em geral, utilizando diferentes conceitos, claro. E a gente viu que muitos estudos colocavam ou mais para o lado das atividades ou mais para o lado das ocupações. A gente tentou utilizar essas duas variáveis em conjunto, como eu vou falar mais aqui. Então, a gente
estabeleceu três formas de mensuração e estimativa, uma que seria só pela raiz, outra só pela PNAD contínua, e outra fazendo uma análise da PNAD contínua e da raiz em conjunto, que é o que eu vou explicar mais para frente nessa apresentação. Daí as classificações de atividades, a CNAE 2.0 CBO 2002, da RAIS, a CNAE domiciliar e COD da PNAD contínua, que seria uma versão um pouco mais simplificada, vamos dizer assim, das utilizadas pela RAIS, e as quatro em conjunto daí nesse terceiro método. A princípio, a gente fez tentou fazer uma classificação até mais conceitual para depois entrar nas atividades e ocupações de fato, que é fazer o que seria, então, o que a gente consideraria como SEIS, com base na bibliografia, claro, muitos estudos do Gadelha, muitos autores que escreveram já sobre o assunto, a gente foi fazer uma classificação entre duas categorias, para também conseguir ter uma análise mais consistente ao final. Né? Uma que seria a categoria restrita, que seria o que está mais diretamente colocado e mais diretamente dentro dos SEIS de fato, e também uma categoria abrangente que também tem relação com os SEIS, mas não é tão diretamente ligado. Assim, né? Então, a categoria restrita seria a parte de produção e manutenção de medicamentos ou de equipamentos hospitalares e por aí vai. O comércio de tudo isso que é produzido, seguros e planos de saúde, né? Os serviços de atendimento, que é a grande área dentro disso, que é a parte toda de atendimento na saúde, a parte de pesquisa e ensino na área de saúde e a parte de cuidado, que também é uma área que cresceu muito na última década. Né? Daí na categoria abrangente, além dessas já citadas, também se inclui veterinária e zootecnia, saneamento, segurança, higiene do trabalho, seguridade e assistência social, a parte de condicionamento físico também, funeral e sepultamento. A gente colocou tudo isso como sendo essa parte da categoria abrangente. Então a gente tem duas formas de análise, uma que é mais diretamente ligada à saúde e outra que tem interlocução e ligação direta também, mas não tão nessa parte central. Aí, a partir disso, a gente separou a metodologia em diferentes etapas, né? Para a gente conseguir ter um número, uma estimativa mais aproximada do real número de ocupados no SEIS. A primeira etapa seria, então, criar a divisão entre atividades e ocupações nucleares e atividades e ocupações complementares. O que seria isso? As nucleares, nesse caso, seriam as ocupações e atividades que são diretamente ligadas ao SEIS, sem dúvida alguma. Então, um exemplo seria os médicos, por exemplo, uma ocupação que é nuclear, ou uma atividade que seria atendimento hospitalar, uma atividade nuclear também. As complementares seria, por exemplo, a ocupação escriturários gerais, que não tem a ver com o SEIS, diretamente, né, tem a ver, pode ser qualquer coisa, só que se essa ocupação tiver na atividade atendimento hospitalar, por exemplo, daí a gente vai considerar ela. Então é só essa divisão, dessa interlocução entre as atividades e ocupações ao mesmo tempo. Aqui deu algum erro aqui na diagramação, mas a princípio é o quê? A gente faz daí, nessa segunda etapa, então, uma divisão entre as atividades e ocupações nucleares específicas e nucleares compostas. Essa divisão se dá por conta de que tem muitas atividades e ocupações que tudo que está ali dentro é parte do SEIS, como eu citei antes o exemplo da atividade de atendimento hospitalar. Tudo isso faz parte do SEIS. Mas tem algumas atividades pela PNAD contínua que ela tem uma classificação de atividades um pouco mais simplificada, a gente não consegue ter um nível de detalhamento tão grande. Então, por exemplo, a atividade de comércio de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, odontológicos é uma atividade que seria importante para a gente, crucial, só que nessa atividade também está incluso comércio de cosméticos e perfumaria. Então, para a gente, e tem muita gente que trabalha nessa área de venda de cosméticos e perfumaria, a gente não queria incluir isso no SEIS. Para a gente fazer essa diferenciação, então, a gente fez isso como uma atividade nuclear composta, diferente das específicas. Nesse caso, por exemplo, dessas atividades, a gente vai utilizar outras variáveis para fazer uma estimativa um pouco mais aproximada, para tentar diferenciar revendedores de cosméticos e de perfumes e por aí vai, da área de venda de remédios de fato. A gente utiliza, então, outras variáveis, como na própria PNAD contínua, como o local de trabalho, por exemplo,
E também a gente faz também uma utilização da arraes, em alguns casos, como nesse, por exemplo, principalmente quando é um caso de que a informalidade não é tão presente, calcular algumas estimativas a partir das classificações feitas pela arraes, que daí sim utiliza a KNAI 2.0, que é muito mais detalhada e faz essa diferenciação. Então aqui a gente só uma figura exemplificando, né, dessa união dos conjuntos dos ocupados nas atividades nucleares específicas compostas e dos ocupados nas ocupações nucleares específicas que não estavam dentro dessas atividades. Aqui é um quadro resumo de tudo isso que eu falei, desses 3 métodos. Eu acho que eu já pincelei um pouco por cima as diferenças desses métodos, e daí a gente pode voltar nisso depois na parte do debate. Então, agora partindo para os métodos de estimativa do número de ocupados no 6, na questão das tecnologias 4.0. Acho que a primeira questão a se ressaltar aqui é que nessa parte das tecnologias 4.0, a gente não, pelas bases de dados, a gente não vai ter, não conseguiria ter certeza com precisão o que é, não, de fato tem utiliza totalmente tecnologias 4.0, é totalmente nesse lado. Então a gente criou daí um conceito que seria a incidência potencial de tecnologias 4.0. Então esse conceito ele vem a partir da potencialidade de ter incidência dessas tecnologias nas ocupações e nas atividades. Só do ponto de vista dinâmico também, né, André? Porque pode ser que isso tenha cada vez mais incidência das tecnologias 4.0, até porque a gente vai falar, Sim. a gente não está usando a base de dados brasileira para fazer essa estimativa num primeiro momento, né? Então... Exato. Não, muito obrigado. É isso mesmo. E é muito dinâmico e pode e vem aumentando, inclusive, essa incidência e tem diferenças qualitativas dentro disso. Então, a princípio aqui, num quadro resumo, a gente então fez, para fazer esse cálculo da incidência potencial das tecnologias 4.0 nas ocupações do Complexo Econômico Industrial de Saúde, a nossa ideia a princípio era fazer uma análise da CBO, porque pelas atividades era impossível de fazer isso, porque nas atividades não meio que todo mundo está ali dentro. Então, pelas ocupações, a gente pensou, vamos pegar o perfil ocupacional de cada ocupação e vamos analisar essas ocupações, as pessoas têm uma incidência ou não dessas tecnologias 4.0 no trabalho dessas pessoas. Pelas ocupações, a gente foi fazer isso então. Pela CBO, não há um nível de detalhamento muito grande, é bem disperso esse perfil ocupacional dado pela Classificação Brasileira de Ocupações. E também é muito desatualizada, né? Que ela é CBO 2002, teve até atualização depois, mas mesmo assim a base é de 2002 e não é muito de 20 anos atrás, portanto. Né? Então, nessa questão de tecnologias 4.0 ficava um pouco mais difícil. A nossa ideia, então, foi fazer o quê? Analisar a estrutura de classificação ocupacional dos Estados Unidos, que é muito mais dinâmica, que é atualizada sempre. Eles atualizam, se eu não me engano, uma vez por ano ou a cada 2 anos 20% daquilo e vai sempre rodando. Então, sempre vai sendo atualizado. Exato. E daí também tem isso, que aí a gente, como eu vou falar depois, a gente utilizou diferentes variáveis para alcançar esse índice que a gente criou. E não era só um perfil ocupacional disperso ou abstrato, mas tinham variáveis concretas de tarefas, então uma lista de tarefas do que precisa, do que essa ocupação aqui espera se faça, uma lista de ferramentas que essa ocupação aqui vai utilizar, e também de habilidades tecnológicas, que foram as 3 variáveis que a gente utilizou, como a gente vai falar depois. Então, só nesse... Acho que aqui seria um quadro resumo só, vou passar, porque daí vai ser mais detalhado aqui, eu vou tentar falar rapidamente para não pegar muito tempo. Então, a gente fez, então, primeiramente, um processo de compatibilização entre a CBO e a SOC-ONET, que seria essa base de dados dos Estados Unidos. A base de classificação, na verdade, de ocupações nos Estados Unidos. A gente fez nos níveis mais detalhados possíveis, né, de 6 dígitos na CBO e 8 na ONET. E
Então a gente fez nos dois sentidos, tanto analisando as ocupações da CBO para a ONET, quanto o contrário, da ONET para a CBO. E a gente foi comparando, então, essas listas e essa compatibilização. Aqui eu não estou conseguindo ler direito, mas eu acho que foi 298 ocupações da CBO e 163 da ONET. Então, foram uma lista de ocupações muito grande das duas que a gente fez a articulação. Importante ressaltar que a gente não fazia uma correspondência direta somente entre uma e outra, porque uma ocupação da classificação americana podia significar 6 ou 7 ocupações brasileiras e vice-versa. Então, era sempre interligado dessa maneira. Uma ocupação correspondia a várias de um lado e, ao mesmo tempo, uma desse lado correspondia a várias desse outro. Então, a gente fez daí um sistema de classificação, né, dessa compatibilização com A, B e C, sendo mais preciso ou menos preciso, e uma checagem, então, via esses perfis ocupacionais e as palavras em si. A definição, então, das variáveis de análise, num primeiro momento, nas primeiras 2 etapas da pesquisa, a gente fez somente com as tarefas. Depois, na terceira etapa, a gente incluiu as ferramentas e as habilidades tecnológicas. Então, vou falar primeiramente das tarefas agora, daí depois a gente inclui. Mas o processo é parecido. Então, a gente analisou as tarefas. Então, cada ocupação da ONET tem uma lista de tarefas, umas 20, 30 tarefas cada ocupação tem, que espera-se que aquela ocupação, quem é ocupado naquilo, faça. Então, a gente vai analisar cada uma delas. Se eu não me engano, foram 1000 e poucas tarefas. Claro que as ocupações daí também repetiam, né? Mas no total daí seria 1000 e poucos. E também, a gente também analisou através de palavras-chave do que a gente tinha estabelecido com alguns radicais e palavras-chave completas, com base na bibliografia também estudada, do que tinha uma interligação maior com as tecnologias 4.0. Né? Então, a gente fez esse processo de classificação das tarefas em si. Claro, claro. Tentar só. É que a gente que fez isso, às vezes fica com uma ideia do que é, mas assim, a tarefa é, por exemplo, a pessoa lida com uma máquina de um laboratório X, que vai ter um nome Y. Então, na literatura, o que existia, né, que a gente consultou? Esse mecanismo de análise de tarefa, ele existia para fazer avaliação de contextos não só de saúde muito grandes, em relação a se ia ter substituição por máquina ou não, o que ia perder de emprego se tivesse avanço tecnológico, esse tipo de coisa. Então, e eles usavam algumas palavras-chave para fazer um filtro de palavra-chave, que as tarefas que aparecessem aquela palavra-chave que tendia mais automatização, por exemplo, e isso era uma ocupação que tinha mais tendência a ser automatizada e ser substituída por máquina, por exemplo. A gente teve que criar o nosso método do que seria o uso das tecnologias 4.0, porque não era o objeto, a gente não estava avaliando se ia ser automatizado ou não, e sim se as pessoas iam ter que lidar com isso ou não. Então, a gente pegou uma lista das palavras que poderiam, sei lá, ter machine learning, todas as palavras que poderiam ter vínculo com a questão 4.0, né? Cloud computing, essas coisas todas, né? Que aparecem. Era uma lista imensa. Isso, uma lista muito grande, internet das coisas, esse tipo de coisa. A gente foi tentando filtrar e dentro das tarefas que eram realizadas. Né? Então, só para tentar deixar mais concreto o que é a tarefa dentro dessa base de dados. Desculpa, André. Obrigado. Eu que eu não vou falar aí. Obrigado. Imagina, muito bom colocar tudo isso mesmo. Daí, então, a partir dessa análise de todas as tarefas, então, a gente, da presença das palavras-chave, a gente também faz um sistema de ponderação, de pesos, a partir de palavras-chave que são mais, que tem mais fortemente conteúdo 4.0 e menos, então a gente também faz pesos diferentes, mais específicas ou menos específicas, e também uma ponderação de quantidade dessas palavras a partir da quantidade de tarefas também. Claro que a gente vai levar em conta, fazer uma média ponderada de ocupação que tem
na sua descrição 17 tarefas e outra ocupação que tem 25, também a gente vai levar isso em conta, né? De não só fazer uma divisão simples. Então a gente faz daí atribuindo diferentes níveis, né, de 1, 2, 3, ou A, B e C, a partir de cada palavra-chave, por cada tarefa, para cada ocupação, para cada compatibilização com a CBO. Então é um processo de uma base de dados assim, de milhões, dezenas de milhares de linhas assim, para fazer tudo isso. Aí, agora daí, então, isso foi nessa etapa 1 e 2, que a gente fez todo esse processo com as tarefas, e na etapa 3, então, a gente viu que a gente podia aprofundar isso e fazer também com as ferramentas e com as habilidades tecnológicas, que são duas variáveis presentes também no sistema da ONET nos Estados Unidos, analisando, então, as ferramentas utilizadas pelas pessoas que estão naquela ocupação. Nesse caso, a gente também, claro, que começou a olhar pelas palavras-chave, mas também analisou mais fortemente, individualmente, uma por uma mesmo, assim, né? 1855. Exato. Só fazer Claro. comentário. Essa parte das ferramentas foi especialmente desafiador para a gente, porque o que são ferramentas 4.0? Porque a indústria 4.0 e a saúde digital, e essa saúde digitalizada, é difícil porque a mesa de cirurgia pode ser vinculada à rede, pode ter inteligência das coisas, pode ter... Então, foi um desafio muito grande a gente conseguir fazer um filtro do que seria... Primeiro que tem umas especificidades técnicas muito grandes, então, dentro de um laboratório de biologia, o tanto de tipo de centrífuga diferente que tem, o tanto... Isso foi um desafio, né? As máquinas, os tomógrafos, as coisas todas. Podem ser 4.0 e podem não ser. Né? Eles podem estar vinculados a um sistema de rede, podem não estar. Então, a gente teve que fazer uma ponderação, né, em relação a tentar não colocar tudo 4.0. O André quase me batia, que eu falava, a cadeira de roda pode ser 4.0 de fazer, mas não é possível. Né? Então, a gente ficava nessas nuances, assim, dessa questão do potencial, e fomos na mão dessas 1855, porque palavra-chave não funcionava. Porque como é que você vai saber de uma mesa de cirurgia conectada, o que é uma palavra que funcione para essa mesa, né? Ou então um tipo de sensor específico. Tinha sensor que era muito específico, que era muito 4.0 na nossa visão. E outros que eram sensor, sei lá, de presença que já existe há muito tempo. Então a gente teve que fazer uma análise muito qualitativa, que deu bastante trabalho, mas foi bem interessante. Agora a gente entra no hospital, sabe do que se trata tudo. É verdade. Então, de fato, daí teve esse trabalho a mais nessa parte das ferramentas, mas daí a gente fez, então, a análise dessas três variáveis, de tarefas, ferramentas e habilidades tecnológicas, que eu não comentei também, mas também a gente fez. As habilidades tecnológicas eram um número menor, e daí a gente foi um pouco mais rápido nesse processo, mas também, da mesma forma, desafiador, do mesmo jeito. Que são softwares, né, que as pessoas têm que usar para aquela ocupação. Então, Aí, então, utilizando essas três variáveis, a gente fez, para resumir bem o processo, a gente pode também depois voltar na parte de discussão, detalhar mais cada uma dessas partes, mas para resumir, a gente utilizou então essas três variáveis, analisando então a incidência potencial das tecnologias a partir delas, nas ocupações da ONET e fazendo a compatibilização com a CBO, a partir dessa compatibilização, analisar as ocupações da CBO então e pegar os dados da RAIS nessas ocupações que tinham uma incidência maior ou menor das tecnologias 4.0. A gente fez também um sistema de classificação em 6 níveis, né? Se é uma incidência muito alta, se é média alta, média baixa, baixa ou muito baixa. Então, a gente fez também um sistema de classificação da incidência potencial das tecnologias a partir de todo esse processo nas ocupações brasileiras e analisando os números de ocupados dentro de cada uma dessas ocupações. E aí, tanto essa primeira parte que eu tinha falado anteriormente, da análise dos 6, os 6 em geral, né? Todo 6, quanto essa parte dos 6 4.0, da incidência potencial das tecnologias 4.0, daí esses dados o Manzano vai comentar um pouco sobre eles agora. Né? Se quiser comentar um pouco. Só das nossas tentativas de fazer mais 2 modelos também, que eu acho que cabe nessa casa especificamente para a gente discutir, né?
O segundo modelo que a gente começou a desenvolver, e daí os nossos grandes desafios é porque essa análise ela não é quantitativa, ela é qualitativa, né? Para a gente conseguir ver se as pessoas são, se os ocupados são desenvolvedores ou usuários de tecnologia. Né? Porque pensando no conceito do complexo econômico industrial da saúde, a gente tem que fazer essa análise fina. Não adianta a gente ter, sei lá, um sírio-libanês inteiro conectado, sendo que nada que está ali é produzido no Brasil. Porque justamente a ideia do complexo é que o serviço induza toda uma cadeia produtiva por trás disso, né? Só que essa análise a gente não conseguiu ainda rodar os dados, fazer, porque como ela é muito qualitativa, a gente teria que olhar verbo por verbo de todas as tarefas, olhar cada uma das habilidades necessárias para desenvolver. Muitas vezes o conceito de desenvolvimento está muito associado a software e não a, por exemplo, medicamento, etc. Então, teve um pouquinho de dificuldade para a gente avançar nesse modelo, mas existe essa vontade de construção para ver quem são os usuários e quem são esses desenvolvedores dessas tecnologias nesse mercado de trabalho, potenciais ou não, né, ou os que existem mesmo. E o terceiro modelo seria um modelo um pouquinho mais convencional, que é justamente para ver esse impacto da automação nas ocupações. Se as pessoas elas vão ter transformações radicais no tipo de ocupação que elas têm, ou se essas ocupações elas deixarão de existir. E também a gente cai em várias questões, porque, por exemplo, uma coisa existente na literatura são os gargalos tecnológicos. O que são os gargalos tecnológicos? São o que a tecnologia, mesmo no nível de avanço que ela tem hoje em dia, de conseguir, sei lá, mecânica de precisão, esse tipo de coisas que não são tarefas rotineiras, que existe uma inteligência artificial por trás e tudo mais, nem tudo dentro da saúde, principalmente, você consegue substituir, né? Então, o cuidado humano, será que não é um gargalo tecnológico? A gente espera que sim, né? A questão de você ter decisões médicas, será que tudo dá para você mecanizar? Tudo, né? Então, a gente também não avançou muito nesse modelo, porque acho que nós todos somos economistas e faltou um esforço multidisciplinar para a gente conseguir fazer essa identificação desses gargalos. Mas nós também temos muita intenção de avançar nessa metodologia de ver o quanto as ocupações vão ser transformadas ou elas deixarão de existir, com a hipótese de que na saúde poucas ocupações deixarão de existir, porque existe, principalmente nos serviços, essa importância do trabalho humano, que é muito diferente da gente pensar numa fábrica ou em alguma empresa de logística ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Então, mas são muitas as barreiras de base de dados, que são insuficientes, incompletas, mesmo as dos Estados Unidos, desafios do modelo quantitativo e também, principalmente, desse modelo qualitativo, porque a saúde é muito transdisciplinar. Então, a gente conversou com físico médico, a gente conversou com... a gente teve que conversar com uma ampla... pessoal de TI, né, e, ao mesmo tempo, com os médicos, com os enfermeiros. A gente realmente precisa de muita gente para conseguir entender com precisão como é que funciona esses bastidores do campo da saúde, né? Enfim, eram só esses os comentários. Desculpa se eu falei muito. Muito bem. Vou passar, então, para a análise dos resultados. Primeiro, eu queria lembrar que esse esforço metodológico aí foi realmente uma tarefa muito árdua, muito difícil, muito braçal, uma tarefa hercúlea, eu diria, com uma inovação metodológica bastante importante, um trabalho bastante inédito. Essa compatibilização com a ONET foi um achado da pesquisa e nos ajudou, porque, de fato, com a CBO nós não tínhamos condições. E, para isso, trabalharam muito a Gabriela, o André e a Juliana Cajueiro, que não pôde estar aqui hoje, tá bem? Então, agora eu vou passar para a análise dos dados, dos resultados, né? Fica difícil de ver ali, vou virar um pouco para trás aqui mesmo. O primeiro dado relevante, bastante importante, né, é a dimensão desse complexo econômico industrial da saúde do ponto de vista da quantidade de empregos que ele gera, né? A gente vê aí uma série começando em 2012 até 2021. Esse período é interessante, é trágico esse período, mas ele do ponto de vista da análise, ele traz algumas possibilidades interessantes, porque é um período que vivemos situações muito difíceis, muito diferentes entre si.
Tivemos ali, final do governo Dilma I, né, até 2014, talvez um grande momento do mercado de trabalho brasileiro nas últimas décadas. 2015 e 2016, uma recessão brutal, com desemprego brutal. Depois tivemos uma mudança, ruptura, um golpe político, impeachment, uma mudança de governo também bastante radical, com mudanças institucionais no país, mudanças que, por exemplo, levaram à privatização de uma série de setores, etc. e tal. Depois tivemos pandemia e finalmente estamos respirando novamente. Então é um período bastante complexo, com muitas inflexões, mas o que é destacado aqui, que fica claro, já olhando visualmente, é como esse setor, né, o mercado de trabalho no complexo econômico da saúde, manteve-se em trajetória de crescimento ao longo de todo esse período, né, os empregos se mantêm, seja no parâmetro ou na categoria abrangente, que é o número maior, aí quase 9 milhões de trabalhadores, né, o que significa cerca de 10% dos ocupados no país, seja na categoria restrita, que são aqueles mais concentrados no núcleo duro do complexo da saúde, que corresponde a 7 milhões de trabalhadores. Então, isso é um traço interessante, a resiliência do setor, a sua capacidade de continuar oferecendo ocupações. A gente tem observado na comparação internacional com outros países, inclusive que essa é uma tendência internacional, só que os outros países não passaram pelos tombos, pelas inflexões que nós passamos, né? Se a gente olha a experiência dos Estados Unidos, a gente estava olhando os dados da China, também há um processo de crescimento do número de pessoas vinculadas no setor de saúde, mas eles não tiveram os percalços que nós tivemos. Então, acho que esse é um primeiro dado bastante que chama a atenção da importância do complexo do ponto de vista das ocupações no país. Aqui, a mesma base de dados, mas usando o número índice, quer dizer, considerando o ano de 2012 igual a 100, a gente observa as linhas preta e cinza correspondem ao complexo econômico da saúde. A preta é o conceito restrito, ou seja, aquele núcleo duro, o cinza é o conceito abrangente, e abaixo a gente vê todos os trabalhadores fora dos 6, que nós chamamos não 6, ou seja, que estão ocupados em outras atividades que não no complexo da saúde, é a linha cor-de-rosa clara, e todo o conjunto da população ocupada no país é a linha vermelha também, como se mantém, na verdade, estagnada, né? Uma leve queda, sofre ali um pouco mais fortemente durante a pandemia, volta a se recuperar em 2021, mas praticamente há uma estagnação em relação ao que era em 2012. E o complexo da saúde, no complexo da saúde, há um crescimento que chega a 41% nesse período de 12 anos, né? Então, mais uma vez, notável esse desempenho, essa resiliência do setor e a sua capacidade de crescer mesmo em contextos tão desfavoráveis. Aqui a gente apresenta a distribuição dos trabalhadores no complexo econômico da saúde em 2012 e em 2021, comparando as duas pontas aí da análise. O dado a destacar aqui, fundamentalmente, é que 75% dos trabalhadores do complexo estão vinculados ao serviço de atendimento, né? Tem crescido a importância do setor de cuidados, a gente vê que eram 6,7 em 2012, em 2021 já chega a 7,5, e a gente, um dado, embora seja relevante, mas acho que é inferior do que gostaríamos, é o dado de pessoas ocupadas na produção e manutenção de equipamentos, remédios, etc., né, fármacos, no complexo econômico da saúde. O Brasil, embora a gente tenha, portanto, um setor que é dinâmico, que vem crescendo, que vem incorporando tecnologia, isso se dá muito no atendimento, quer dizer, a gente está importando máquinas, equipamentos, insumos de outros países. Nós somos um grande usuário, nós temos o maior sistema público de saúde do mundo, nós temos o maior comprador único do mundo, que é o SUS, mas nós não desenvolvemos, não produzimos aqui. Então, há um desequilíbrio aqui nessa distribuição dos trabalhadores no complexo, muito claramente prepondera na ponta do sistema, ou seja, no serviço de atendimento, e muito pouca gente na produção e manutenção. O que é uma pena, porque... Não sei se está funcionando o microfone, eu tenho um botão.
Uma pena, enfim, seria importante que nós conseguíssemos mudar isso, avançar, internalizar a parte dessa produção, até porque a gente tem grande prejuízo no balanço comercial em relação a esse setor. Aqui mostrando quais as principais ocupações, o crescimento ao longo desses 10 anos, de 2012 a 2021. Vou chamar a atenção só para 3 aqui. O crescimento dos trabalhadores ocupados no setor de cuidado cresce 70% entre 2012 e 2021. Crescem também, de maneira expressiva, os trabalhadores na área de sepultamento, né? Eu não sei se é um dado positivo, não é difícil, não tenho informações suficientes para avaliar por que especificamente esse crescimento. Certamente o episódio da Covid responde em parte por isso. E também cresceram, de maneira expressiva, os ocupados no setor de condicionamento físico, que faz parte do conjunto do complexo da saúde na categoria abrangente. O dado negativo aqui que aparece, uma redução de 18% dos trabalhadores ocupados, no setor, nas atividades de saneamento, né, que caiu ao longo do período. Manzano? Oi. Desculpa interromper. Por favor, você pode trocar de microfone? E esse microfone está com som muito baixo. Não sei se acabou a pilha dele, qual foi o problema. Ou se desligou. Obrigado. Melhor assim? Bastante. Tá bom. Agora, olhando a distribuição dos ocupados formais no complexo da saúde, comparando com aqueles que estão fora do 6, né, por faixa de rendimento. A gente observa aqui, são 3 faixas, basicamente não, são 3 faixas. Uma dos trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, o conjunto mais escuro aqui, em cinza escuro, os que recebem de 2 a 5 e em cinza claro, os que recebem mais de 5. A gente observa que no conjunto de trabalhadores dos 6, a distribuição, embora esteja também muito alta, a participação de trabalhadores com baixo rendimento, 51,5, ganham até 2 salários mínimos, mas é uma distribuição um pouco melhor do que aqueles trabalhadores que estão fora dos 6, né? Os demais trabalhadores ocupados na economia brasileira. A gente vê que aí cresce a participação dos que recebem até 2 e diminui os demais. Então, é um indicador, a gente suspeitava disso, quer dizer, é um setor que paga, em média, comparando com outros setores da economia brasileira, remunera melhor os seus trabalhadores. Isso não significa dizer, outro dia eu estava fazendo essa discussão com os sindicatos da saúde, eu dei essa informação, disse que então, que beleza, o emprego no 6, tomei uma bronca, porque de fato tem muito a melhorar. Comparando com outros setores, os 6 têm uma estrutura de remuneração um pouco melhor, mas não significa que sejam boas as condições remuneratórias, tem muita precariedade, tem muito trabalho informal, tem muito baixo rendimento, isso é um problema que atinge inclusive esse segmento, que é um segmento, esse setor, né, que é um setor privilegiado, vamos dizer assim, na economia brasileira. Aqui a distribuição dos ocupados formais por natureza jurídica. Vou passar rapidamente, mas é simplesmente para mostrar que tem crescido, as linhas mais escuras referem-se aos anos anteriores, a 2012, e as mais claras, a última, a 2021. O que a gente percebe é que tem crescido a participação dos trabalhadores no setor privado de 43,5% para 47,4%, e tem caído a participação dos trabalhadores no setor público, né? O que, mais uma vez, me parece que é uma expressa, de certa maneira, o impacto, as inflexões políticas que tivemos nesse período. A gente sabe que de 2016 para cá, do Temer para cá, houve um ataque a muitas das instituições da Seguridade Social brasileira, das políticas sociais brasileiras. O SUS, acho que não passou fora disso. Isso, por exemplo, tivemos o teto de gastos aprovado, que impactou no financiamento da saúde, e com isso, menor condições de contratar trabalhadores, enquanto o setor privado avançou. A gente viu aí os planos privados de baixo custo tomando conta do mercado brasileiro nos últimos anos. Isso se expressa aqui claramente na distribuição dos ocupados. Aqui, observando os trabalhadores no 6, por natureza jurídica também, natureza jurídica dos estabelecimentos que eles trabalham, comparando esse bloco primeiro aqui, são os trabalhadores do 6 e o outro, os trabalhadores fora do 6. A gente vê que no 6 há um equilíbrio um pouco maior entre setor público, o setor público é em marrom
ou cinza, né, são 26,27%, setor privado 47,4%. No setor fora do 6, no conjunto de atividades fora da saúde, há uma concentração muito maior no setor privado e a participação do setor público é menor, chega a 18,5%. Chama atenção também que no 6 é importante, é bastante relevante, a participação do setor filantrópico, aqui em cor de rosa, cor de vinho, 21,7% dos trabalhadores no 6 estão vinculados ao setor filantrópico, aí tem muitas santas casas, etc. e tal, né? Neste gráfico, a gente observa a distribuição dos trabalhadores do 6 por faixa de rendimento segundo sexo e raça. Aqui se repete uma lamentável característica do mercado de trabalho brasileiro, da sociedade brasileira, né, que por qualquer recorte que a gente faça, é muito frequente encontrar essa mesma distribuição. Ou seja, homens brancos têm rendimentos maiores, a distribuição de rendimentos é melhor entre homens brancos, se a gente vê a concentração aqui em cor de rosa, 21,5% dos homens brancos dos 6 recebem mais de 5 salários mínimos, enquanto mulheres negras, né, esse número de mais de 5 salários mínimos cai para 5,6% e cresce de maneira brutal o número de mulheres negras ocupadas recebendo até 2 salários mínimos, vai a 64,3%. Como eu disse, isso se repete, né, em vários recortes analíticos que a gente faça para diferentes grupos do mercado de trabalho brasileiro. Aqui a distribuição regional, brevemente, é o total de ocupados no 6 em relação à população total. A gente vê que há uma concentração, quanto mais escuro, maior o número de ocupados no 6. A gente vê que Sul e Sudeste, principalmente São Paulo, e na verdade aparece pequenininho aqui como uma bolinha, uma pintinha, o Distrito Federal, são os estados, as unidades da federação que concentram o maior número de profissionais do 6, há um desequilíbrio regional. A gente fez um outro estudo, aqui não vai dar para passar nessa análise, mas se a gente olha a distribuição de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também se verifica a mesma concentração nas regiões Sul e Sudeste. Olhando agora os números da RAIS, só de emprego formal, portanto, e considerando já a incidência, né, aquilo que o André e a Gabriela trataram aqui, que nós criamos esse indicador de incidência potencial das tecnologias 4.0, e o André mencionou, criamos uma escala que ia de muito baixo a muito alto, são 6 níveis. O que a gente percebe é que, surpreendentemente, a meu ver, assim, é um dado que chama atenção, há uma concentração razoável de trabalhadores com alta incidência potencial de tecnologias 4.0, e vem crescendo desde 2012 a 2021, houve uma expansão. Aqui a gente vê em cor de rosa, a categoria classificada como uma incidência muito alta, ou média alta, desculpa, cresceu, realmente está difícil de eu enxergar, mas cresceu de 30,5 em 2012 para 38,4 em 2021. Né? Então, significa que tem mais pessoas ocupadas no complexo econômico da saúde que estão nas suas atividades, seja pelas suas habilidades, seja pelas ferramentas que utilizam, seja pelo qual é o terceiro componente, seja pelas tarefas que desempenham, estão intimamente ou muito fortemente vinculadas a tecnologias 4.0 e, por isso, estão potencialmente sendo afetadas por essas transformações. Né? Também cresce o número de trabalhadores com alta incidência tecnológica, cresce um pouco, mas cresce de 17,9 para 18,3, e cai o número de trabalhadores muito baixos, eram 5,3, cai um pouquinho, enfim, fica praticamente estável. Mas é um dado, eu acho que esse bastante importante, né, que mostra, reforço aqui, que além de ser um setor que teve resiliência na crise, ou nas crises, que conseguiu expandir o emprego, que mantém rendimentos maiores do que fora do setor, fora do 6, também está conseguindo incorporar a tecnologia sem eliminar trabalho.
Quer dizer, a gente sabe, a Gabriela estava reforçando, estava dizendo isso, a saúde se faz fundamentalmente com gente, né? Uma saúde de qualidade envolve uma grande quantidade de pessoas trabalhando, médicos, enfermeiros, técnicos de diferentes especialidades, e a tecnologia não expulsa a gente, não reduz o número de pessoas, pelo contrário, acaba incorporando novos especialistas que são usuários dessas tecnologias. Pois não. Oi, agora eu não sei como é que eu volto, peraí. Aqui. Não. Você dá uma informação também importante, né? Você tem um crescimento de quase 25% do total. Isso. São as suas fatias, né? Isso, sim, é ótimo, bem lembrado. Tem um salto importante desse segmento aqui, dos trabalhadores formais no SEIS, de 3,2 milhões em 2012 para 4,2 milhões. Então, cresceu esse contingente de trabalhadores e nesse contingente cresceu a participação daqueles que usam, que incide, sobre eles incide as novas tecnologias de 4.0. Né? Então, eu acho muito relevante, muito expressivo esse número, muito importante, considerando, inclusive, que o Brasil é apenas usuário dessas tecnologias, ou basicamente usuário, produzimos muito pouco para este mercado. Né? Aqui são os mesmos dados, mas considerando 2012 como base 100, a gente observa aqui como, então, a linha azul escura corresponde justamente àqueles trabalhadores com alta incidência, de incidência muito alta. Olha, ela cresceu 174% no período, crescimento do número desses trabalhadores. Né? É muito, 174 não, 74%. Sai de 100 e chega a 174%. A segunda, aqui em roxo, é o médio-alto, também é bastante expressivo. Em azul, o crescimento de baixa incidência. Né? É curioso que não há uma correspondência direta, que não há uma escala direta. Em quarto, um crescimento de 34%, os de alta incidência das tecnologias, e, em último lugar, os que menos cresceram ao longo desse período são justamente aqueles de muito baixa incidência. Então, né, fica bastante. Esse quadro expressa bem como esse segmento reage bem a esse novo contexto de inovações tecnológicas, revolução tecnológica que assistimos. Acho que esse é o último quadro. É a distribuição dos ocupados formais no SEIS por incidência potencial segundo faixa de rendimento, né, em termos de salários mínimos. E aqui a gente vale a pena chamar a atenção que fora do SEIS a gente vê muito maior a desigualdade de rendimentos, a coluna cinza claro, que são aqueles que ganham até 2 salários mínimos, é muito maior, e dentro do SEIS essa distribuição de rendimentos é menos desigual, vamos dizer assim, mas é interessante notar, e é esperado, que quanto maior a incidência tecnológica, maior a igualdade de rendimento, ou menos desiguais são esses rendimentos. Então, entre aqueles trabalhadores com muito alta incidência... tem esse salto aí, tem uma troca de posição entre o baixo e muito baixo, que a gente precisaria mergulhar melhor, entender melhor, investigar o que acontece. Mas, de um modo geral, quer dizer, quanto maior o índice de incidência potencial tecnológica, menos desigual é a estrutura de rendimentos, né? Com alguma nuance aí, diferença entre um e outro. Enfim, eram esses os dados que eu queria apresentar. Eu queria só, para encerrar, e passo para o Anselmo fazer os comentários, que vale a pena um esclarecimento. Nós chegamos aqui a esse dado, eu disse aqui bastante expressivo, são cerca de 10% dos ocupados no Brasil estão concentrados nisso que nós chamamos do SEIS abrangente. Porém, vocês viram aqui, há 15 dias atrás, o Lucas Teixeira apresentou um dado sobre o total de empregos que são gerados na economia brasileira por conta do setor do complexo econômico da saúde. E aquele dado é bastante mais expressivo, chega a quase 20 milhões de trabalhadores. Qual é a diferença? Que o Lucas está partindo da análise da matriz de insumo-produto e avaliando os impactos do setor sobre
É indireto. Os empregos indiretos e os empregos induzidos, né, ou seja, toda a demanda agregada, na medida que ela é estimulada pelos investimentos e pelos gastos em saúde. Aqui nós estamos olhando para apenas para aquele conjunto de trabalhadores que estão diretamente ocupados em atividades que compõem o complexo econômico da saúde. Tá certo? Essa é a diferença. É importante, quer dizer, isso mostra as duas análises se complementam, né, e mostram, uma reforça a outra, mostra a importância do complexo econômico da saúde. E eu destaco aqui, com esses dados do índice de incidência potencial tecnológica, que não é só uma questão de dimensão desse setor na economia brasileira, mas também do seu comportamento frente a transformações tecnológicas tão profundas como temos assistido com a Revolução 4.0. Tá certo? Obrigado. Vou fazer um comentário em relação a isso, Manzano, que eu acho que é importante a gente reforçar que o cálculo que o professor Lucas Teixeira fez, se a gente fosse mais produtor, né, dos bens de saúde, se a gente conseguisse ter mais encadeamentos produtivos a partir de um aumento da demanda dos serviços, a gente conseguiria ter esse multiplicador ainda mais intenso, né? Então a gente está falando de uma matriz de insumo-produto que, como a gente viu, não está... tem ainda um buraco relacionado à questão da produção, do desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. Mas poderia ser ainda maior o impacto se a gente conseguisse transferir pelo menos parte daquilo que a gente induz pelo consumo para ser produzido nacionalmente, né? Tudo bem, parabéns, obrigado por passar a palavra aqui. Eu vou concentrar aqui agora minha fala mais em questões para a gente abrir um debate aqui, poder discutir um pouco, né? A gente tem agora uma etapa que nós estamos, nem todo mundo, mas a gente que trabalhava antes na pesquisa para Fiocruz, nós temos mais um período aí de 6 meses para fazer uma pesquisa, né, tentando sintetizar, avançar e discutir como utilizar os resultados dessa pesquisa que vários grupos fizeram ao longo praticamente da pandemia. Iríamos começar antes e acabamos iniciando e ficando ao longo da pandemia toda fazendo a pesquisa, e a gente agora tem como um objetivo principal ver como utiliza tudo isso para ajudar a formatação de políticas públicas, né, para o Brasil, concretamente. Eu gostaria de tentar complementar aqui a questão da relação entre as mudanças tecnológicas mais recentes, que têm sido chamadas de indústria 4.0, né, que é um conceito surgido na Alemanha. Nos Estados Unidos geralmente chamam de manufatura avançada, mas parece que foi vencido, porque em todos os textos que a gente vê, a maioria, quase tudo, esse conceito de indústria 4.0, porque está associado à ideia de quarta revolução industrial e tecnológica. E, obviamente, que isso é um contexto, sim, né, coisa impressionante da quantidade de novas tecnologias que aparecem, né, e que tem afetado diversas atividades, tal. Não vou poder aqui, né, perder tempo para falar sobre o conjunto delas, mas obviamente que o setor de saúde tem sido no mundo afetado profundamente, de forma positiva, no sentido do cuidado da saúde, não necessariamente no sentido do emprego. Isso é a discussão aqui que a gente vai ver. Por quê? Porque a gente sabe que tecnologia e emprego tem uma relação que nem sempre é positiva ou boa, tá certo? Ela pode ser boa para quem consegue manter o seu emprego com a tecnologia mais avançada. Então, eu gostaria de dizer aqui que uma característica importante, algo que já foi destacado aqui do mercado de trabalho, do complexo econômico industrial da saúde no Brasil, e foi já descrita aqui pelos dados, ela está muito associada a tecnologias que já foram introduzidas, né, nesse contexto. O Brasil não é um país avançado, mas não é um país totalmente atrasado, e nem um país que não tem capacidade de importar
né, de importar tecnologia e tal. Um país que chegou a ser o 6º PIB do mundo em 2013. Um país que tem, obviamente, uma classe dominante, uma classe média, que tem acesso à saúde, não ao SUS, mas via convênios ou dinheiro, né, que é, ou seja, né, e algo que a gente construiu um sistema único de saúde em 88, no final do século XX, entendeu? Que a gente está lutando para ampliar e tal. Então, de certa forma, aqui no Brasil também a gente vê importantes avanços, né, que vêm, obviamente, avançando, não como em outros países, como, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, a Alemanha é um dos países que a gente vê claramente, os Estados Unidos também, mas a Coreia do Sul, por exemplo, na pandemia, ela tinha robôs que limpavam todos os hospitais já, funcionando na pandemia, entendeu? E robôs que faziam atividades de garçons, para não ter, né, essa relação pessoal e poder contaminar as pessoas com vírus. Isso foi feito ali já, ou seja, coisas que são, né, foram rapidamente produzidas e que, na verdade, mostram a cadeia produtiva de tecnologia e de conhecimento, de qualificação, dentro de um país que rapidamente pôde contribuir para modificações tecnológicas dentro, né, de alguns países, algo que não é ainda, né, tão avançado no Brasil, que a gente não pode esperar. E gostaria de dizer que nosso colega aqui, professor, por muito tempo, Luciano Coutinho, um dos primeiros a discutir, levantar esse debate sobre indústria 4.0, não na saúde, mas em geral, já começa mostrando como o Brasil sai atrasado. Então, a classe empresarial no Brasil, né, não perde muitos anos não discutindo, não sabendo, não tendo nenhum tipo de discussão do que tenha ocorrido com a transformação tecnológica. Então, não podemos achar que, obviamente, que as mudanças que a gente tem, que tudo isso que a gente tem apresentado aqui em torno do emprego, e aí eu estou colocando aqui uma questão, né, para a gente debater, que isso tem a ver com a nossa estrutura e tal. A gente tem possibilidades de importação, de melhoria, de avanço e tal, e a nossa consideração do trabalho, do emprego, tem a ver com tecnologias avançadas e tal, mas não necessariamente com uma estrutura de produção, né, com algo que tenha uma grande transformação na estrutura que produz para o sistema de saúde, né? Vou tentar colocar aqui um pouco o que a gente já falou aqui. Isso é o quê? A questão do 6, o Complexo Econômico e Industrial da Saúde 4.0 no Brasil, ela está associada a uma proporção crescente de trabalhadores dotados de qualificação, habilidades, competências necessárias ao manejo, operação e desenvolvimento da tecnologia 4.0 no setor de saúde. Nós sabemos que o SUS cresceu, que o país cresceu, né, em períodos importantes do governo Lula, pelo menos ali até 2010, por exemplo, e 2013 foi, 2010 foi caindo, mas cresceu e a gente teve vários investimentos, avanços, né, inclusive no SUS, que nos deu essa possibilidade. E os nossos dados mostram isso, a incorporação, ampliação de emprego. Nós temos outros setores de atividade também que podemos dizer aqui que encontramos uma melhoria. O Brasil passou a ser o 3º maior produtor de automóveis. Passamos a Alemanha, eu lembro na discussão da Global Labor University, a preocupação deles em levantar e pedir para que a gente fizesse uma pesquisa de vários países, com vários setores, porque, de repente, o país passou a produzir mais automóvel, coisa que depois da crise a gente, né, certamente perdeu essa posição. Então, como os dados já foram aqui colocados, a gente percebeu que o crescimento do trabalho, né, com índice de potencial tecnológico nas atividades de saúde no Brasil, é uma coisa bastante expressiva, tá certo? Pela nossa metodologia, algo que a gente, num período, por exemplo, que a gente ainda considerou aí, se pegar de 2010
2015 para frente o PIB começa a cair, entendeu? Nós temos dados de 2019 até 2021 também, que é um período de pandemia, tudo isso. E mesmo assim a gente tem, né, indicadores que são surpreendentes, talvez até no início, né, da pesquisa, em termos de olhar e ver como a gente teve essa capacidade de avançar em termos de ampliação do emprego já mais qualificado. Então, obviamente que tem que debater, discutir, por exemplo, né, Manzano, essa questão da ampliação do trabalho das mulheres, tá certo? Num país como o nosso, que a gente sabe o que é a nossa tradição aqui, né, de preconceito com mulheres, e principalmente as mulheres, que mulher? Mulheres negras que cresceu mais o emprego, as mulheres e mulheres negras. Se eu olho para o Brasil, desculpe, se eu olho para os Estados Unidos, o que se discute lá sobre polarização do emprego, que acontece desde os anos 80, lá, né, num processo de liberalização, de internacionalização, de cadeias globais, de desverticalização, você passa, né, a passar empregos para fora, precarizar e melhora o emprego de cima. E o resto do emprego, que era chamada classe média americana, piora brutalmente. E dentro dos que melhoram, a gente percebe que há um aumento significativo da participação das mulheres, e são empregos muito bons. Nós não estamos falando do caso aqui, não dá para ver, obviamente, entendeu? Estamos falando do caso aqui que a gente sabe que é uma estrutura de emprego que tem uma participação imensa da população que ganha até 2 salários mínimos, entendeu? E que tem jornadas de trabalho, que tem, enfim, elevadas e tal. Ou seja, não é o mesmo movimento de dizer que a estrutura, que dentro de ocupações muito boas, que a participação feminina aumentou, como ocorreu nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, entendeu? Que todos os analistas destacam. Aqui houve um crescimento bastante importante, mas não dá para dizer que isso seja realmente ocupações das mais importantes. Elas são melhores do que muitas, um país que tem uma informalidade, que tem uma estrutura de emprego, né, muito ruim. Mas mesmo assim a gente sabe que tudo isso às vezes é questionado pelas próprias mulheres, né, da gente dizer que... Mas eu queria colocar aqui um ponto mais importante para discutir, que é a questão da tecnologia, né, que é olhar para o contexto internacional, né, e a gente vê o seguinte: nós temos, obviamente, um atraso muito grande do ponto de vista tecnológico, não só, se eu olho do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista das últimas décadas em relação ao que tem ocorrido especificamente na eletrônica, na informática, em vários pontos, e também na saúde, certo? Obviamente a gente usa uma tecnologia lá de fora, importando e tal, e tendo pelo menos capacidade para isso a gente teve nessas últimas décadas de importar, de não ter mais um problema com a dívida externa e tal. Então é sempre importante a gente recordar que o SUS, né, pela sua abrangência e profundidade, ele corresponde também a um dos sistemas no mundo, dado o tamanho do Brasil e da nossa população e tal, com um dos sistemas com maior poder de compra no setor de saúde em nível mundial, e essa potencialidade ela deve ser, né, importante para a gente pensar o quanto a gente tem de algo significativo para, se a gente conseguir fazer uma boa política, a gente possa ter, né, não só a capacidade de importar, mas também de exportar, entendeu? De ter uma influência internacional muito grande do ponto de vista competitivo, tá certo? Mas para fazer isso tem que ter tecnologia, tem que desenvolver, tem que ser competitivo, não só em termos de custo, mas da tecnologia mais moderna, mais sofisticada, e ela é extremamente complexa, entendeu? Você tem, no plano internacional, muitos desafios, muitas diferenças, obviamente, e a gente tem que considerar, por exemplo, mudanças econômicas. Do ponto de vista do que ocorre
neoliberalismo, você vai ver a coisa da externalização das cadeias produtivas, da emergência, né, de países da Ásia, né, eu dei o exemplo da Coreia também um pouco. Enfim, isso é um desafio brutal para você pensar em como você pode, né, entrar nessas cadeias globais, né? Um exemplo, a gente discutiu um pouco de produção de medicamentos, remédios, equipamentos, tá certo? Mas isso é só um ponto que é muito até comum. O problema é que nós temos grandes mudanças sociais, né, tecnológicas. Por exemplo, isso impacta no ritmo e qualidade, né, setorial do crescimento econômico, impactos positivos, negativos, porque você cria e destrói emprego. É isso, né, a relação de tecnologia e emprego, criar e destruir, né? E você tem a possibilidade de se integrar, né, com a tecnologia de uma forma mais internalizada ou de uma forma nem tanto internalizada, que tem uma parte expressiva de importações. E isso significa, portanto, impactos diferentes sobre as ocupações e as ocupações ligadas às melhores ou não tão boas qualificações e remunerações, rendimentos, né? E, enfim, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de desafios hoje que significa, por exemplo, eletrônica, certo? É uma coisa impressionante a relação entre a mudança tecnológica da eletrônica, taqueamento, chips, você vê até os relógios hoje que as pessoas ficam usando, mas imagina, taqueamento, chip, você vê pressão, vê problema sanguíneo, vê um monte de coisa, né, que depois eu vou mostrar como isso tem importante para você, antecipar cuidados e hospitalizações, ou seja, mudanças profundas, né, no sistema de saúde, né? E comunicação, ou seja, é óbvio, comunicação, big data, você precisa ter dados para saber como é que você... Isso é comum nos textos mais médicos, de se trocar de dados para saber o que está influenciando uma doença ou outra, um problema ou outro, pesquisa na área da saúde, né? E essa questão do Big Data está associada ao quê? Está associada a você ter dados, sensores, por exemplo, que ser destacado em vários setores. Você precisa de sensores, você precisa ter o taqueamento, chips, sensores nas pessoas, nas informações, no Big Data. Então, os computadores, a inteligência artificial, os programas que vão rodar tudo isso para poder... Tá certo? Você tem discussões, né, nas pesquisas, vocês lembram, conversa com o Denis, ou seja, como é que os hospitais já no Brasil estão ali tentando realizar atividades de comunicação, de interação para trocar informações. Tem questões hoje, por exemplo, já destacadas lá desde o início da década, de coisas que foram utilizadas na pandemia, que é a intervenção no RNA e no DNA, entendeu? Né? Que isso tem uma ideia de muitos já indicando que o câncer você vai poder rapidamente, né, poucos anos, chegar a descobrir e poder curar o câncer, né? Isso, cada um tem uma projeção que é sempre... Enfim, você tem um desafio que é o intercâmbio internacional, até mesmo em políticas de regulação. Isso é uma discussão importante nas organizações internacionais de saúde, migração de profissionais. Entendeu? Se tem vários países ricos que estimulam a migração de médicos, de profissionais da saúde, de países pobres que pagam poucos e que, portanto, eles têm condições de pagar melhor, de dar melhores condições de vida, e em vez deles ajudarem esses países, acabam prejudicando. Isso tem uma grande preocupação e propostas de instituições internacionais de saúde para que você não faça isso mais, não tenha migração de médicos. Os países ricos não podem... E que, ao contrário, que os países ricos que eles possam ajudar, né, as instituições dos países mais pobres no sentido de qualificar, de formar, né, e de levar essas pessoas, esses profissionais a uma qualificação melhor. Então, eu diria, por exemplo, do ponto de vista econômico, a gente tem que discutir
Como nós vamos enfrentar todo esse conjunto brutal de mudanças tecnológicas, das cadeias globais, né, da emergência de novos países industrializados e mais avançados em alguns setores tecnológicos, né, não só Estados Unidos, Alemanha e tal, outros, mas na Ásia, enfim. A concorrência internacional, né, dificuldade de se satisfazer uma demanda interna de um país gigantesco, tá certo? Com uma exclusão brutal da saúde, entendeu? Se você incorporar todo mundo, você imagina a quantidade de serviços. Por exemplo, quando a gente cresceu um pouco, nós tivemos que fazer o quê? Mais médico, não é isso? Programa do Mais Médico. E, enfim, você tem novas e importantes atividades e ocupações e qualificações que nós vimos. E nós vimos também o quê? Que não só a saúde, mas das áreas sociais importantes, que se expandiu muito antes disso, foi a educação, foi a ampliação de universidades, e nós vimos isso. Universidades do Nordeste, de acesso de pessoas, né, pobres à universidade, tudo isso que ajudou de alguma forma a formação de pessoas, ainda mais depois, no contexto que a gente viu que não tinha médico. Precisava ter mais médico aqui. Você pega o número de médicos por pessoa no Nordeste, é uma coisa, né, per capita, é uma coisa vergonhosa. Não é? Não tem, não adianta só repassar recursos, você vai ter que ter gente lá. Isso médico é o que a gente mais usa, mas tem uma quantidade imensa de profissionais com qualificações diferentes e muito, né, mais avançadas do que aquelas que a gente estavam, né, eu falo com a minha idade, acostumados a ver na área de saúde. Nós estamos falando dessas novas tecnologias, de pessoas que vão ter que lidar com elas, entendeu? Você precisa formá-las, elas precisam ter acesso à universidade, você precisa ter gente fazendo esse tipo de coisa, né? Você tem... Então é isso, né? Não é só formar médico, é formar gente nas novas atividades, ocupações, qualificações que estão ligados ao conjunto de transformações tecnológicas que são usados na saúde, mas que são usados em outras áreas também, né? Que estão ligados a isso, que nós chamamos de indústria 4.0. Você também tem a problemática de novas, né, que eu já citei um pouco, de novas formas de organização do atendimento à saúde, né, que é algo que chama muito atenção, porque isso, né, provoca não só da pesquisa, da intervenção, por exemplo, DNA, RNA, câncer, essas coisas todas, mas a questão da forma de organização, que você vê, né, os estudiosos mais dessa coisa da área de saúde prevendo que há uma tendência de você diminuir as internações, de você ampliar, né, você antecipar por meio das comunicações, dos dados, da inteligência artificial, das informações, de várias formas de comunicação, você ampliar o atendimento via computador, via conversa, via celular, via taqueamento, chip, sei lá, saber o que está acontecendo na pessoa, informar-la, fazer o que ela vai fazer, ou se for o caso, em último caso, já poder antecipar o transporte dela aí, se for o caso, levá-la para o hospital, mas a ideia é que você reduza isso, pode reduzir o quê? O custo de internação, de transporte, tudo isso, que é algo extremamente importante, mas obviamente que isso, nós estamos falando do quê, né? Vamos importar tudo isso aqui ou nós vamos produzir aqui? Já imaginou se você tem, né? Que isso obviamente que envolve remédio, envolve um monte de coisa, mas envolve todo esse equipamento eletrônico, né? Outro ponto importante, vou colocar aqui para nós, que não é obviamente do CESIT, que vai aumentar a proporção de número de atendidos, obviamente que deveria aumentar, né? Já está aumentando, a gente viu aí, se avançar tecnologicamente, avançar o financiamento do SUS, mas o número de atendidos, obviamente, vai continuar dependendo da renda, mesmo que proporcionalmente o atendimento, isso, aquilo, ele não seja no mesmo custo, que o custo diminui, mas ele vai reduzir o emprego, não? Vai reduzir o emprego ou vai aumentar, entendeu? Tende a aumentar porque tende ao atendimento, mas proporcionalmente
A produtividade, a tecnologia não pode aumentar o emprego e a tecnologia tem que, né, produzir mais com menos tempo de trabalho. Então, obviamente, você tem que pensar no que você faz nessa relação do crescimento do emprego com o tempo e da quantidade de horas trabalhadas, certo? Para que você possa não criar problemas em que o avanço tecnológico signifique aumentar e melhorar o atendimento de saúde, aumentar a riqueza produzida no setor de saúde, com menos trabalho humano direto, mais máquina, mais tecnologia, mais desemprego. Isso não tem cabimento. Isso aí teria que estar associado com a redução da jornada de trabalho, certo? Isso, por exemplo, em todo esse processo que a gente viu, não aparece e não vai aparecer na área de saúde, vai aparecer na área, né, de economia, eu acho, de economia do trabalho. Eu vi só vou passar a palavra para a Ana Lúcia, mas eu vi uma entrevista na Globo, acho que foi segunda-feira, peguei de noite, estava vendo um jogo, apareceu lá, e vi uma especialista, acho, que não deu nem para ver o nome e tal, e ela falando sobre inteligência artificial, que me chocou muito, porque ela estava não deu, porque eu peguei no meio e depois acabou, não vi nem o nome dela, dizendo que a inteligência artificial não iria reduzir emprego. Não sei nem de que ramo que ela é, de que área que ela é, mas me pareceu que ela não é da área de economia, porque não é possível uma pessoa imaginar que a inteligência artificial não vai reduzir o emprego, né? Entendeu? Então, nós, obviamente, essa relação entre economia, trabalho e a coisa tecnológica em todas as áreas é extremamente fundamental. E na saúde, muito também, né, no país. Eu posso só falar um último ponto aqui, porque eu achei que a gente já entra para o debate, que na verdade é um último ponto, que é um ponto interessante que eu li nas últimas semanas, que é a questão, que obviamente todo mundo sabe que se está aumentando a quantidade de idosos, né, e proporcionalmente também a idade, isso exige mais atendimento, um monte de coisa e tal, mas que também aumenta a quantidade de idosos que são médicos e aposentados. Portanto, você tem agora uma parcela dos profissionais de saúde, cada ano, que se aposenta, que é maior, entendeu? Então, tem um impacto sobre formação, isso nos países, né? E aqui no Brasil deve acontecer já. Então, ou seja, a necessidade de você tomar cuidado, de ampliar a formação com uma qualificação nova, diferente, tudo de médicos, ela é muito maior agora, entendeu? Porque a população, não só idosa, é maior e exige mais cuidado, como a população médica também é mais idosa e para de trabalhar, entendeu? Então, isso é uma problemática que vem sendo colocada, né, internacionalmente. Eu tenho outras questões, mas depois, se for necessário, possível, eu coloco. Desculpa aí do tempo. Achei que ia ser rápido. Eu uso esse aqui. Bom, queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, é um orgulho, né? Parabenizar as apresentações. Aliás, esse projeto realmente é de uma importância para o Instituto muito grande, né? Eu acho que você conseguiu apresentar bastante bem a metodologia para quem não está dentro do projeto. Para mim foi importante ouvir, eu acompanhei de forma indireta por conta da Gabi, né? Mas aprendi bastante aqui, a Gabi também ajudou na exposição metodológica. Acho que o Manzano foi muito feliz aí, né, de expor esses resultados, porque realmente impressiona. A gente fala o quanto que o SUS e o SEIS é importante e as pessoas não têm a dimensão. Normalmente a gente focava mais na participação do PIB e outras coisas assim, mas o emprego realmente faltava essa dimensão, essa qualificação que vocês fizeram. Eu sei o quanto que foi na unha, né? Você mostrou bastante bem isso. A discussão metodológica, acho que dá essa dimensão, né? O Anselmo ajudou a listar a quantidade de desafios que a gente tem, né? Não só nesse setor.
eu tenho um prazer em particular, porque eu acabei entrando nessa área por conta da Gabi, né, que eu oriento desde que ela estava na graduação, e foi ela que me levou para isso, e desde então a gente não saiu, né? Então, sei lá, 12 anos, mais? Não se fala essas coisas, mas... Mas, enfim, foi monografia, 2 iniciações científicas, mestrado, agora o doutorado, e eu tenho muito carinho por essa temática. Mas, ouvindo aqui, sabe, fiquei refletindo um pouquinho do papel que o Instituto de Economia e similares têm, né, Fábio? A gente tem... Eu estou aqui há bastante tempo, eu cheguei como aluna em 80, tive o privilégio de ter aula com o Luciano, que foi sempre meu orientador, mas toda a velha guarda, né? Eu tive esse prazer. E uma coisa que me marcou muito, né, fazendo o mestrado e o doutorado, a minha graduação eu fiz na Fluminense, era a absoluta relevância do planejamento econômico, que infelizmente caiu fora da grade de disciplinas da graduação em economia, né? Isso foi uma perda, porque essa visão de país, você tem que estar no governo com a visão ampla, não adianta ficar cada especialista na sua área que não vai dar conta. E essa reflexão sobre os 6, né, que na verdade nasceu também no estudo de economia, eu sempre lembro que o Gadelha cansa, o Carlos cansa de contar isso, toda vez que ele tem, né, principalmente se um de nós está na mesa, ele sempre fala, né, a culpa é de vocês, se o Luciano está, é o Luciano que ele aponta, se eu estou, ele me aponta também, porque eu era adjunta do Luciano, porque o Luciano entrou em 1980, na minha sala de mestrado, diz, olha gente, estamos com um projeto novo, OIT, que não foi IT, foi o BID, estamos com um projeto novo para estudar as novas tecnologias. Ó, Dari, complexo eletrônico, biotecnologia, novos materiais, essas coisas que a gente está vendo agora, depois de andar 40 anos, a gente estava lá. E quem viu o Schumpeter alguma vez sabe que não adianta você correr atrás do trem depois que ele sai, não, né? Esse é um desafio que os países têm e só tem com planejamento, de você ter visão de conjunto. E o 6 é uma reunião de todas essas dimensões. Não basta ter o emprego, não basta ter a proposta para a indústria, não basta ter, né, a proposta para qualquer parte dele individualmente. Eu venho da área de economia industrial e inovação, tenho muito orgulho disso, aprendi bastante com o meu orientador e no NEIT. Antes de NEIT, para quem não sabe, chamava Grupo de Pesquisa sobre Novas Tecnologias, GPNT, era uma salinha petitica. O Luciano arrebanhou vários, eu não contei a história, mas um que foi arrebanhado foi o Gadelha. E o Luciano falou, estuda farmacêutica, nem deixou ele escolher, precisava de alguém. E ele sempre fala que desde então ele não saiu daí. Mas quando a gente pensa, por exemplo, com olhar de política industrial, isso a gente sabe fazer bem, né? A gente tem vários, né? Aliás, esses dias teve uma homenagem ao Davi Kupfer, né, que é um cara fantástico nisso, mas enfim, sempre teve Fábio Weber, fantástico, Luciano, e a gente aprendeu Suzy Gunn, eu sou Suzy Gunn, velho Suzy Gunn, e a gente aprendia que na hora que você fazia um desenho de política industrial, eu estou falando só da política industrial, né? Claro que você tem que levar em conta a dimensão da inovação, não tem jeito, né, de ciência e tecnologia, e aí o Fábio assim ensinava, vamos ver que setor que você vai usar para resolver alguns outros problemas. Qual é o setor que emprega? Você tem que ter um espaço para o setor que emprega, que é empregador. O que está na frente é o que o professor Wilson Cano põe no livro dele de introdução, uma matriz de insumo-produto, para começar, né? Que setor que é empregador, que setor que tem intensas relações de insumo-produto para frente e para trás, né? Que setor você pode estimular a política científica e tecnológica, que setor vai te ajudar no balanço de pagamento, não é um olhar afunilado, que nem um monte de gente jovem, a gente tem com a melhor intenção, mas não percebe, não levanta a cabeça, né? E aí você começa a ver que tem que ter essa articulação. E o 6, né, que nasceu lá, fazendo esse olhar, tem tudo isso. Isso é impressionante. Não é o único setor, mas tem gradações, né? Você pega a educação, é muito legal, como política pública é maravilhosa, mas não tem o nível de cadeamento que tem esse aqui, né?
Então, esse olhar, que é um olhar multidisciplinar, que é um olhar de política pública, de Estado, porque não tem como você não fazer isso de outra forma, né? Então, é um privilégio que a gente tenha trazido para cá, com essa força, a gente não pode deixar de sair. Estou muito feliz de você ter me convidado para o teu grupo de trabalho, né? O CESIT está fazendo um belo grupo de trabalho, o Manzano também, né? No CESIT lá, que é emprego nessa etapa aí contemporânea, para pensar caminhos, e com certeza o SUS tem que estar no meio, né? Uma parte do trabalho de vocês fala com todas as letras. Se é para fazer um processo de reindustrialização, não pode deixar de ter os 6, pode ter outros, mas esse com certeza é o primeiro que tem que estar, né? Então, eu estou muito feliz e gostei de uma segunda coisa que vocês destacam, é que se a tecnologia vai estar, de fato, como é da natureza dela, né? Criar, destruir empregos, eu acho que essas áreas que têm o trabalho humanizado, então esse aspecto eu achei genial, né? É muito importante, a gente tem, mas acho que foi bom explicitar, né? Você tem uma chance enorme de ademais, não estar perdendo o emprego, de você não perder essa dimensão. Se for só com a lógica privada, você perde, né? Então, aí você tem o papel da política pública. Então, eu queria só resgatar isso, que o Instituto está nessa jornada desde sempre, a gente foi ganhando musculatura, e não é só no Instituto Stricto Sensu, aí eu vou fazer a minha propaganda aqui, né? Também foi o Instituto que criou esse núcleo de estudos de políticas públicas. E eu quero muito, eu tenho falado toda vez, o Daria testemunha que está aqui comigo, a gente tem que fazer essa reintegração do NEP ao IE, sabe? Porque tem um monte de coisa que a gente está pensando em termos de políticas públicas, tem muita coisa que não aparece na matriz, que é de qualidade, né, de políticas públicas, mas não apenas, né, você tem uma série de experiências, que são experiências assim, maravilhosas, né, de projetos públicos, né, que a gente pode estar estimulando, coisas que são ainda embrionárias, que você pode estimular, né, na área de saúde, educação, a gente está... E agora a gente está voltando, e é essa ajuda que eu queria, sabe? A gente precisa retomar com força a área de políticas sociais lá. Felizmente, a gente conseguiu esse projeto que amanhã, alguns eu passei convite, mas é uma coisa ainda mais de trabalho restrito. Alguns que já me ouviram nos últimos meses aqui, eu comentei, o NEP conseguiu esse projeto que chama Inteligência Artificial Aplicada a Políticas Públicas, em convênio com a Universidade Federal de Goiás. Amanhã a reitora e o vice-reitor de Goiás vão estar aqui na Unicamp, lá na sala do reitor. A gente já assinou esse termo com eles, então não é para assinar esse. E a gente já está começando a tocar. Mas o IBGE, que está desde a origem da montagem desse projeto, na figura do professor Paulo Januzzi, que a gente teve a felicidade de ganhar de brinde como pesquisador colaborador, é um puta cara, né? É um pé de boi, toca. E para pensar política pública é muito, muito legal. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento lá do NEP. E a ideia original era que fosse o tripé, Unicamp, Universidade de Goiás e IBGE. Só que estava naquela transição, e quem estava no IBGE era o interino, né? Ele até participou, não sei se alguém participou de um seminário que a gente fez de apresentação do censo, né, do IBGE, foi em maio, se eu não me engano. Ele apoiou o projeto desde o início, mas ele não tinha, assim, cacife para assinar o termo, ficava chato, né, ele estava esperando definir. Bom, óbvio que o Márcio entrou, vamos lá, então amanhã o Márcio está aí para assinar como o terceiro parceiro importante. Depois a gente vai ter adesão de várias instituições, a lista é impossível, dezenas mesmo, só que aí a gente vai fazer por termos de adesão, né? A maioria das universidades que tem programas de formação ou de gestão de políticas públicas está presente. Todas essas associações, vocês não têm noção, eu não tinha, olha que eu sei o quanto que cresceu a política pública no Brasil desde 88, mas eu não tinha noção da extensão, Dari, o que tem de associação no campo das políticas públicas, formando gente, pensando, muita coisa não está mapeada. Esse projetão tem 3 funções, e uma delas é mapear experiências que não estão mapeadas, inclusive a nível municipal, mas não apenas.
Até no NEP, que é, tadinho, pequenininho, tem, olha só, 41 anos o NEP. E quem formou foi os professores. E na época a gente era FCH, né? 80, o IE é 84 ou 5, eu não lembro agora. 5, né? Acho que é 5. Quando o NEP foi criado, a gente era DEP. Só para... também recebi um pedido, né? Agora tenho estado como membro da equipe do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz também, que foi quem encomendou esse projeto. E eu venho, na minha pessoa, também representar o nosso secretário Marco Nascimento, né, que não pôde estar presente porque ele está de férias, mas eles assim estão muito empolgados e estão muito felizes que a Unicamp esteja valorizando esse trabalho, porque eu acho que realmente foi uma aliança que começou e que a gente não tem interesse que se perca, né? Porque afinal começou daqui todo esse trabalho em cima do complexo, tudo, e hoje em dia a gente vive um momento histórico, político muito importante, principalmente por causa da pandemia, né? Não só, mas também a pandemia evidenciou o quanto é importante e quanto a gente fica vulnerável em termos de segurança sanitária se a gente não conseguir ter esse olhar sistêmico, né? Ter esse olhar do todo para poder conduzir um projeto de país. Então, eu agradeço as palavras da professora, porque eu acho que eles também me pediram para fazer esse agradecimento à Unicamp por esse espaço de debate, e a gente também, como CS, coloca à disposição para poder fazer novas parcerias e novos projetos juntos, que eu tenho certeza que vão dar ótimos frutos, como esse já deu, e que a gente usa muito no nosso dia a dia, tudo isso que foi resultado dessa pesquisa. Bom, obrigada.